Agora, Conversas na Band. Conversas na Band. Muito boa tarde, amigos e amigas. 17 horas, 8 minutos, 26 graus aqui em Foz do Iguaçu. O meu nome é João Pedroso e esse é o programa Conversas, ao vivo aqui na Rádio Band FM 100,5. Também na nossa página no Facebook tá lá, Programa Conversas, e com transmissão para todo o planeta Terra através do nosso site bandfmfoz.com.br. Boa tarde, Gabriel Antônio Butzen. Boa tarde, João. Boa tarde, João. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem com vocês? Agora tem João dobrado aqui, 2 Joãos. Não, agora vai ser mais complicado, né? Porque eu vou falar do João e o João vai responder. Como você tá, Gabriel? Eu tô muito bem, muito feliz. Eu trouxe uma curiosidade pra você hoje. Fala! Se for boa. Você sabia que o mel é o único alimento que nunca estraga? Sim. Sabia? Não, e tipo assim, meu pai deixou uns mel velho lá comigo lá, e eu, tipo assim, uns mel de 6 anos, tá ligado? Eu vou comendo. Sério? Eu vou mandando ver. Eu vi essa curiosidade lá no BuzzFeed. Daí o cara falou assim, o mesmo mel que foi enterrado com os faraós do Egito ainda são comestíveis. E é muito legal, né? Porque o mel, além de comer, a gente põe em tudo que é lugar, põe no cabelo. Essa eu não sabia que você sabia também, cara. Não era pra Até você saber. adoçar café. É verdade? Não, né? e é muito bom, e dá pra fazer chá de bolinha, o bubble tea também, com mel, é muito bom. Vamos começar com as dicas do Conversas. Que tal não precisar sair de casa ou de sua empresa para buscar ou entregar algo? Conheça a Líder Motofretes, ele oferece serviço de delivery de comida, compras de supermercado, farmácia, cervejaria, serviços de banco, malote, cartório e muito mais. O horário de funcionamento é de segunda a domingo, das 8 à meia-noite, inclusive feriados. Entre em contato pelo fixo 3523-9410, vou repetir, 3523-9410, ou pelo WhatsApp 99949-8123, 99949-8123. Líder Motofrete, há quase 10 anos no mercado, você pode confiar. O pessoal da Rubi mandou um áudio pra gente também. Solta aí, Luiz. Design gráfico de um jeito ágil e feito por profissionais. Veja só como é simples. Depois de assinar um plano ideal para sua marca, faça o login na nossa plataforma, envie suas demandas para a criação e receba para download em 1 ou 2 dias, dependendo do seu plano. Precisa ajustar algo? Sem problemas. As revisões são ilimitadas. Rubi. Simples, ágil e feito por designers. Rubi, simples, ágil e feito por designers. Se você quiser contratar o serviço da Rubi, entra lá no site rubi.co. É HUBEE.co. Não é .com, é .co. Rubi.co. Simples, ágil e feito por designers. A matéria do dia é de autoria de Cauã Bernardo, lá do UOL, que é a seguinte: fala que eu te escuto. Por que ouvimos cada vez mais rádios e podcasts? É meio que um contrassenso, né, Gabriel? Porque a gente pensa que cada vez menos se escuta a rádio e a verdade é que não. Cada vez mais o pessoal está consumindo conteúdo de rádio. Mais rádio, mais podcast, Mais né? rádio, mais podcast. Uma pesquisa do Kantar Ibope Media, divulgada em março, revelou que 71% dos brasileiros afirmaram ouvir a mesma quantidade de rádio ou mais após as medidas de isolamento social, enquanto 20% disseram ouvir muito mais rádio após o início da quarentena. Já o consumo de podcasts mais do que dobrou em 2020, segundo Spotify. Mas vale ressaltar: apesar da aceleração da pandemia, o rádio cresce desde 2018 e o podcast já havia crescido 67% no Brasil em 2019. Um dos principais motivos para o crescimento do rádio, do podcast e da mídia sonora é o afeto, ou melhor, a sensação de companhia que o áudio é capaz de reproduzir. Ingrid Cancela, psicóloga que trabalha com a TopMed, uma empresa de atendimento à distância, acredita que, em tempos de isolamento, ouvir outras vozes é o mais próximo que podemos ter de contato com outras pessoas sem sair de casa. Abre aspas. A voz cria identificação afetiva. Do ponto de vista cognitivo, o som trabalha com mais com a ideia de proximidade, enquanto as imagens têm mais ruídos e elementos que distraem, fecha aspas, explica ao UOL. Outra razão para o crescimento do consumo de conteúdo por áudio é a fadiga das imagens visuais. Estamos cansados de ver as mesmas coisas todos os dias.
De um tempo para cá, com a evolução da tecnologia, tudo é muito visual. Hoje, o ouvir se torna um diferencial. Fechar os olhos e parar para escutar acaba sendo menos cansativo, muitas vezes. Defende e cancela. O fato é o seguinte: estamos cada vez mais ouvindo rádios, podcasts e até mesmo assistentes de voz, em um mundo que parece caminhar para a superação da tela. Buscamos escutar mais vozes que nos trazem notícias do mundo externo para dentro de casa. Mas será que também estamos sendo ouvidos? Para Baitelo, sim, estamos, mas não afetivamente. Estamos sendo ouvidos a partir de nossos dados. As plataformas digitais sabem das nossas carências, nossas demandas, o que fazemos e ao que somos suscetíveis. Só que isso tudo é transformado em publicidade. Você tinha lido essa matéria, né, Gabriel? Então, eu achei muito interessante, né, quando eu li, e eu achei que super caía bem no nosso programa. A gente vai conversar com o João ele tem um podcast, né, o Bullshitagem Podcast, e a gente faz também um programa no rádio, que em poucas horas se torna um podcast também no Spotify, também no Facebook, né. Então, se a pessoa, por exemplo, ela quiser assistir a gente, ela assiste a gente aqui, a gente massa, entendeu? Mas se ela quiser só ouvir, lavar a louça, beleza. Eu, quando tô lavando louça, eu ponho vários no YouTube lá e eu não fico vendo as imagens, só escutando, tô lavando louça. Então é bem fluido também essa questão, né? E eu tô sozinho lá, eu quero ouvir alguma coisa, mas não vou ficar vendo. E a gente quer saber a opinião de vocês também lá na nossa live do Facebook. Se quiser entrar em contato pelo WhatsApp da Band, é 3027-0941, 3027-0941. Por que a gente trouxe essa matéria do podcast? Porque a gente tá aqui com o João, ele que tem um podcast, como bem disse o Gabriel, o Bullshitagem. A gente vai bater um papo bem legal com o João sobre podcast, mas não saia daí, logo após o intervalo, tem João, tem Bullshitagem e tem papo legal aqui na Band FM. Agora, Conversas na Band. Conversas na Band. Estamos de volta com o programa Conversas aqui na Band FM 100,5, 17 horas, 18 minutos, 26 graus aqui em Foz do Iguaçu. O Gabriel tem um recado pra gente sobre o livro do Clóvis, né, Gabriel? O que você achou do livro? Então, né, o professor Clóvis ele veio semana passada aqui e... Digo professor, foi o professor nosso três, né? Uhum. E ele veio e falou do livro, né, que foi organizado lá por ele, por outros integrantes. E foi publicado pela Edunila, que é a editora da Unila, né, uma editora universitária. E o nome do livro é Imagem e Memória dos Avá-Guarani Paranaenses, né? Dos indígenas Avá-Guarani que tem aqui na região tudo. Então esse aqui é a versão física dele. Mostra na câmera o pessoal que tá Uma acompanhando a bela live capa, ali. hein? Não, ele tem um Muito papel lindo, sabe? Então é gostoso de ler tudo. E se você, né, não conseguir pegar o físico, no próprio site da Unila é só você procurar, assim, Imagem e Memória dos Avá-Guarani No Paranaenses. site da Unila já tem? No site da Unila foi uma notícia de 2020, mas se você procura o nome do livro, né, Imagem e Memória dos Avá-Guarani Paranaenses, você já acha lá e você consegue fazer o download gratuito. Organizado pelo professor Clóvis e pela Osmarina de Oliveira. E tem contribuição de outras pessoas também, né? Do Casemiro, do Simão, do Teodoro. Então eles organizaram esse livro, assim, é muito interessante. Pra quem pesquisa, ou pra quem quer conhecer a história da nossa cidade e da região, né? A história desse povo, é muito interessante, é muito importante. Então tá lá gratuitamente, só procurar o nome do livro. A gente vai colocar também o link dele na postagem dessa aqui. Show. Maravilhoso. Antes da gente passar a palavra pro João se apresentar, a gente quer saber como que tá os comentários da live aí, Luiz. Tem muita gente participando? Olha, tem bastante gente participando aqui. Quais são os recados? Vamos lá, falar alguns nomes aqui. O Lucas Thiago, né? No geral, do Discord, tô assistindo. Ó, A Pietra, o Iago também. Daqui a pouco a gente fala mais alguns nomes que estão aparecendo aqui. O Lucas Santos, o Clóvis, né? O fã-clube do João tá dizendo, João, seu lindo, né? Tá todo mundo ela aqui. trouxe a legião, né? Isadora, Entrevistar né? famoso é assim. Júlia Maria, é isso aí. Então nós temos aí, daqui a pouco a gente fala mais alguns nomes. É isso aí, estamos com João Carlos Rodrigues, ele que é host do Bullshitagem Podcast. Boa tarde, João, seja bem-vindo, cara. Uma boa tarde, Gabriel, João, muito obrigado pelo convite, obrigado, Luiz. Uma boa tarde pra quem tá escutando a gente aí em casa, no carro, Você no trouxe celular. tua legião de fã junto na live. Trouxe, cara, chamei todo mundo, fiz mutirão pelo Zap pra poder trazer todo mundo aí, pra poder ver e falar com vocês aí, porque todos os convidados foram inteligentes, eu vou tentar ser um pouco. E é isso. Você é lindo, João. Ah, que isso, cara. obrigado. João, certeza, vai ter muita coisa interessante pra conversar com a gente.
João, fala um pouco do seu podcast. Você tem um podcast que se chama Buchitagem. Isso, Buchitagem Podcast. Ele é um podcast muito mais voltado pro humor. Se você está escutando isso, a gente recomenda que você tenha 16 anos pra cima pra escutar, porque Tem uma censurinha. tem aí. um pouco de umas palavrão, Aham. conversa um pouquinho mais pesada. Uma Então, conversa de bar. é tipo uma conversa de bar mesmo, então... É que o palavrão ele dá uma elevada na censura, né? É, exato. Então, se você tem uns 16 anos ou mais aí, já tá mais tranquilo pra escutar. E é aquilo, né, cara? Conversa de bar, a gente contando história. É eu, o Pedro, o Eldon Eliel, o Clóvis e o Isaac. É uma equipe grande. É então. uma equipe São grande. 5? 6? 5. 5. É um sacrifício pra editar, mas toda semana tá lá. E como que é? Cada episódio é um tema? Como que funciona a estrutura Isso. do podcast? A maioria dos episódios que a gente traz é mais ou menos as histórias que aconteceram com a gente. Então, por exemplo, o episódio da semana passada que foi da gente falando histórias de vergonha alheia. Foi coisas que a gente aconteceu, a gente queria enfiar a cara no chão, assim, sabe? Por saber onde colocar. E tem também vários outros, a gente faz uns jogos lá. Tipo, pegar um tema aleatório, que nem pessoas insuportáveis. A gente juntou elas pra ver quem que é a pessoa mais insuportável da nossa sociedade num total. Então a gente pega vários temas absurdos, engraçados, pra justamente trazer um pouco de riso pras pessoas, porque a gente criou em setembro do ano passado esse podcast. E a gente já tava meio bitolado da cabeça, assim, tava meio mal. E eu tive essa iniciativa, chamei meus amigos, falei, mano, vamos tentar fazer um podcast mais engraçado, tipo, pra descontrair mesmo, porque, sei lá, tá acontecendo tanta coisa ruim ultimamente, vem piorando ainda mais a situação da pandemia. E é uma forma de você reunir com seus amigos também, né? Exato, porque, por exemplo, dois membros do podcast não são daqui de Foz. Um é lá de Curitiba e o outro é de Santo André. Então a gente se reúne pelo Discord, a gente grava uma vez por semana e toda segunda de manhã já tá no ar já os episódios. E todo mundo concorda com o que vocês falam ou há quem discorde? Gostou Assim, dessa? é uma boa. Olha, vou dizer que é um ambiente muito cinza, porque a gente tá ali aberto, você pode discordar, pode concordar. O importante é que entenda que a gente nunca vai falar nada por mal. A gente tá ali justamente como se fosse uma conversa de bar, porque tem horas que a gente tá no bar ali, a gente fala uns absurdos imensos. Mas não é pra querer levar mal também. Então a gente tá também se regrando conforme o tempo, pra poder ficar um pouco mais limpo toda a nossa conversa e muito mais engraçado. Sem Legal. precisar usar o absurdo. E é interessante, né? Porque o absurdo, a comédia, ele tem um poder de desarme muito grande, né? E um poder de crítica social muito grande, assim. Pode ser uma crítica que a gente pensa muito assim, não, tem que ser um programa, um podcast pra arregaçar o modelo econômico do país. Sim. Mas existe tanta coisa que as pessoas fazem que é ridícula, meio assim, meio estranho, que acho que é interessante a gente também Sim. comentar, né? Então eu acho que o podcast de vocês faz isso muito bem. Sabe? Porque tem coisas que a gente vive mesmo que é muito cômico, assim. A gente Sim. tem que externalizar, tem que falar, às vezes a pessoa escuta, se identifica. Sim. E eu queria perguntar pra você, assim, você falou, né, um pouco, por que você quis fazer o podcast e tudo, mas eu queria saber suas referências pra fazer o podcast, porque ele tem um estilo. Sim, tem. Né? São muitas referências, porque assim, eu escuto podcast desde 2011, 2012. Nossa, então é muito tempo Faz mesmo. mesmo, muito hein? tempo. Desde Um o expert. começo lá. O começo foi lá por 2007, 2008. Eu comecei pelo maior podcast que tem no Brasil, que é o Nerdcast. O Nerdcast, ele foi o primeiro podcast brasileiro a atingir 1 bilhão de Caramba. plays. Eu não sei se é plays ou downloads. E então ele era um absurdo. E, tipo, naquela época já tinha 200 e poucos episódios. 1 já era bilhão? 1 bilhão, 1 Meu bilhão. É muito velho, Nerdcast. Muita É coisa. muito velho. E mobiliza muita gente, né? Sim. O único que bateu além desse foi o podcast do Joe Rogan, cara. Que não é do Brasil, né? Que não é do Mas Brasil. no Brasil, o Nerdcast é o... É o maior, cara. O maior que tem. Claro que hoje em dia tem outros, como o Podpah, o Flow. Mudou o formato do podcast Sim. também, né? Porque o Nerdcast, ele é um formato do Nerdcast. Ele é um podcast aquele, vamos pensar, Exato. clássico. É só um cara, você escuta, baixa. Você exato. baixa ainda, né? Hoje em dia a gente nem baixa mais tanto. Não sei se vocês baixam podcast. Tem muita gente que não baixa mais, porque antigamente precisava baixar, porque o 3G era muito limitado. Uhum. Hoje em dia, você pode escutar na stream tranquilamente, sem precisar baixar. A não ser que você queira escutar enquanto viaja. Tá, e quem quiser escutar o Buchitagem, como que faz? Por onde que acessa?
É muito simples. Você que tem Spotify, Deezer, Ah, Spotify. Google Podcast e SoundCloud, tá lá disponível para vocês o podcast Bullshitagem. E é semanal? Toda semana, segunda de manhã, já sai o episódio lá fresco. Essa semana a gente gravou, que nem eu disse, o de Vergonha Alheia. E a gente vai trazer também o episódio dessa semana, que vai ser da gente criando lendas urbanas. Então você já esteja atento aí pra semana que vem. E é muito louco, cara. O Gabriel puxou a história das referências. E o Nerdcast é só um, cara. O formato é muito parecido, porque tem a abertura, tem a gente conversando. Aí vem a parte da gente lendo os e-mails. E aí vai pro episódio. É o bruto do Nerdcast. Só que tem muitos outros. Tem Decrépitos, tem um de esporte, que é o Pelada na Net. Tem muitos outros podcasts que a gente escuta. Tem o PIP, que é o Porcaria Podcast, que são de uns amigos meus Esse também. Nunca escutei. É bom? Ele é novo, fala aí, cara. É legal. É legal, cara. É muito engraçado. Porque a gente vai criando um repertório de podcast, né? Vai. Porque assim, você pega um estilo, nem Decrépitos. Decrépitos é um podcast que já tem bastante tempo, né? Sim. E ele, assim, ele dá pra ver, assim, que é bem um estilo, assim, eu acho bem parecido, assim, quando tem os absurdos, né? Porque o Decrépitos, ele tem umas coisas que são absurdas, sim, são muito engraçadas. Sim. Então a gente vai criando um repertório. Então, eu vou ter uma playlist aqui de comédia. Eu gosto de um tipo de comédia, então vai ser Sim. Decrépitos, vai ser bullshitagem. Eu quero ver sobre notícias. Tem um monte, então, eu vou Vários. pegar um jornal, vou pegar outro cara comentando. Hoje tem muita variedade, né? Você escolhe o que muito. você quer A escutar. pandemia fez muitos podcasts nascerem, cara. Tem vários que surgiram E nessa. mudar o formato, né? Hoje em dia agora tem um podcast que a gente faz um parecido também, que é com imagem, né? As pessoas, se ela quiser, ela Sim. assiste. É um podcast no rádio nosso, né? Muitos programas de rádio estão fazendo isso pra conseguir manter a audiência também. O Pânico faz isso, tem várias outras emissoras que pegam os programas que acontecem na rádio e soltam como podcast. Então tem vários hoje em dia que estão fazendo isso pra conseguir alavancar e, tipo, trazer muito mais pessoas pra poder escutar. João, você que é um especialista em podcast, falou que escuta desde 2011, 2012, lá no começo. 2012. Tem muita gente que pode estar escutando a gente no carro, Uhum. fazendo Uber e não sabe o que é podcast. Pra gente for explicar, o que é um podcast, João? Cara, o podcast eu vou explicar que nem eu explico pro meu pai. Ótimo. O podcast é como se fosse um programa de rádio que sai pra internet. Você pode estar em casa lá com um foninho de ouvido, você pode colocar ali no Spotify que você vai ter inúmeros programas ali que você quer escutar esporte, você vai ter vários podcasts de esporte ali, desde basquete, futebol, handebol, cricket, tem de tudo. E traz essa abrangência, porque às vezes na rádio você quer escutar mais um programa ali de informação, tem vários. Fora o de Teresina, um dos maiores que tem no Brasil. Tem qual outro? O Xadrez Verbal, que traz muita informação do mundo. Muito bom o xadrez verbal, por sinal. Incrível, incrível. Eu escuto bastante. E o bom também. do podcast é que se você gostou, se foi muito bom, você pode escutar de novo, né? No Exato. rádio não, ali você perdeu já. Então, o rádio é isso, né? O rádio você perde, você nunca mais escuta. Exato. Então, assim, eu posso escutar, por exemplo, o xadrez verbal, posso escutar o que eles estavam falando sobre relações internacionais lá em 2016. Quando começou a escutar hoje e ver a diferença. Sim. Ver como muda também. É interessante essa parte, né? Claro, claro. E vem crescendo muito a plataforma. Qual que é a principal plataforma que o pessoal escuta? Assim, é o Spotify Principal, ou não? Spotify, cara. Spotify É. disparado, mano. Spotify, ele literalmente tá dominando disparado, cara. Não tem nenhuma outra plataforma no mundo que consiga superar hoje o Spotify em questão de podcast, cara. Caramba. Eles começaram desde 2016 esse movimento, trazendo podcasts dos Estados Unidos para dentro do aplicativo. Tinha alguns brasileiros, o primeiro que veio do Brasil foi o GugaCast, que tinha no Spotify, que é do Guga Mafra. Ah, sim. E depois veio vários outros, cara. Então é a principal plataforma para escutar podcast. Você tá ali no carro, coloca assim, conectado pelo rádio ali o display. Você tá no Spotify e fala, putz, tô cansado de escutar música. Eles têm uma aba lá principal que mostra podcast que pode ser interessante para você a partir do estilo de música que você escuta. Ah, olha que bacana. É o algoritmo, né, que a gente tá falando. algoritmo. Ele o consegue algoritmo. fazer isso muito, muito rápido, sabe? Então a gente não fica... Porque a rádio também é o seguinte, cara. A rádio, ela toca a programação dela e às vezes você não quer ouvir o que tem na rádio, mas manda ver. No Exato. Spotify você escolhe só o que você E quer você ouvir. que tá escutando a gente pelo rádio agora no programa
conversas e quiser escutar de novo, a gente vai disponibilizar todos os episódios lá no Spotify. Sabe o que é legal do Maravilhoso. Spotify também? É que eu passo por isso, não sei se vocês passam. Eu escuto bastante podcast de história, tá? E daí às vezes tem uns caras que eles falam muito devagar, então eu pego, aumento a velocidade e mando ver. Tem Mais isso também. Verdade. Mesma Funciona. função do WhatsApp agora, né? É, Coloca- exato. É, o Spotify eu acho que vai até 1.5, assim. Pelo que eu vi, até 1.5, mas eles estão querendo colocar pra 2 também. Pra poder acelerar ainda mais. Tipo, sei lá, você pega um xadrez verbal de 5 horas e meia, você fecha em 3 horas quase ali. Cara, e essa é a tendência, né? A gente quer consumir o máximo de informação Sim, no cara. menor tempo possível, cara. E tem podcasts trazem informações muito boas. Por exemplo, o Vira Casacas, e Muito o bom, Anticast Vira são Casacas. muito bons podcasts que trazem informações todo dia do que tá acontecendo em questão de política. E eu acho incrível, cara. E o Anticast, ele é um dos podcasts mais... bem antigo também, né? Sim, que ele bem estruturou antigo. tudo. Até ele começou a falar sobre design, depois ele foi mudando pra falar sobre várias coisas em geral, história, política. Exato. Principalmente política, né? Tem o próprio o host do Anticast que fez o caso Evandro também. Tá na Globo, né? Que tá na Globoplay, Globo. né? Ele foi o Ivan Mizanzuki, né? Ele Isso, escalou, Ivan né? Mizanzuki. É muito... Ele fez tanto sucesso com o podcast do caso Evandro que ele conseguiu o orçamento pra fazer na Globoplay o Caso Evandro, uma Caso série Evandro? documentária não falando sobre conheço. esse caso. Cara, o único podcast que eu conheço assim que tá na moda é o Flow, que é 3, 4 horas de episódio, assim. Depende, sim. O nosso programa aqui, se você pega ele líquido, joga na plataforma, no Spotify, no podcast, é 46 minutos. Tem limite de tempo pra ser um podcast ou não pode ser um tem, podcast cara. de 40 Existem minutos? podcasts que são muito rápidos, tem uma função no Spotify mesmo lá que tá em programas que tem no máximo 15 minutos. Ah, Então Não, ele essa eu não Ó, vou falar tem um essa aqui. função. Petit Jornal, do Tanguy Bagdadi, que ele é um professor de Relações Internacionais. Ele e o... Putz, esqueci o co-hoster dele, mas eles fazem bem curtinho, sim. 3, 5 minutos eles falam sobre uma notícia Sim. todo dia de relação internacional. Então você escuta rapidão. A galera acordou, põe aqui. Ou café da manhã também. Ele é outro podcast de notícia. Ele tem acho que 12, Muito 15 bom. minutos. mas ele solta vários por dia ou só Um por dia. Não 5 perdi. minutos? É. Nossa. O Spotify ele também libera lá, mantenha a sua rotina aberta, que eles colocam lá um podcast rápido, aí 3 músicas, aí coloca outro programa de podcast e vai colocando mais músicas pra você manter o dia inteiro, que não seja só podcast, mas tem essa, como se fosse o rádio mesmo, tem essa divisão entre programa e música. Tem isso no Spotify também. João, eu queria te perguntar o seguinte, pra gente deixar um pouco o Spotify e falar do teu podcast. Perfeito. Quando a gente pensa em fazer um podcast, assim, Uhum. a gente às vezes tem medo, né, de ser uma coisa, não vai dar certo, ou não vai rolar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você pensou nisso, ou foi uma coisa mais pessoal sua? Vou fazer, vou postar, se escutar, beleza, vai ser legal, mas eu quero mais pra mim. O que é? Então, cara, a decisão, assim, tipo... Você tem que entender que você vai gastar um pouquinho, pelo menos, para poder começar um podcast. Existem alguns programas de feed, que é a principal forma de você compartilhar o seu podcast, que são gratuitos, entendeu? A gente opta por um pago, que a gente se sente mais seguro, tem uma confiança melhor, que é o próprio site do SoundCloud, que a gente paga mensalmente. O SoundCloud ele já é antigo, o SoundCloud posta Sim, música, bem né? antigo. Bem consolidado. Exato. E também para comprar microfone, essas coisas. Porque, tipo, você pode pegar programa de áudio grátis para poder editar, que é o que eu faço. Você pode comprar um microfone barato e bom, que é o que eu tenho. E você consegue fazer um podcast muito fácil, entendeu? Ainda mais agora, tipo, com o YouTube abrindo isso, essas plataformas de feed gratuita, você consegue fazer com, sei lá, se você for fazer sozinho, com R$150 você já consegue comprar um microfone bom e começar a fazer um podcast, cara. É muito simples. Precisou, né, cara? Tem muita gente entrando pro ramo do podcast por conta do baixo custo, né? De você ter o seu programa, ter o seu lugar de trazer Exato. notícia, de participar. Você tem canal no YouTube? Não? A gente tem, agora que a gente fez uma live esses tempos atrás, e a gente vai começar a fazer uma vez por mês, lives da gente fazendo o ao vivo, que depois vai ser editado e colocado no feed também, entendeu? Então a gente vai começar a fazer uma vez por mês umas lives ao vivo,
a gente vai contar história, vai fazer algum programa, a gente vai chamar os ouvintes pra conversar ao vivo com a gente, Ó, pra poder depois lançar já editado e bem bonito no feed do podcast, cara. Que é outro formato, né? Quando ele é ao vivo, ele é gravar, né? Sim. Ele tem outra pegada, né? Porque daí a pessoa escuta sem filtro nenhum ali, entendeu? o que foi no ar, saiu no ar, vai. E olha que eu tenho bem pouco filtro no meu podcast, entendeu? Então, as coisas que eu corto é porque ou deu problema de áudio ou porque é muito absurdo. Uhum. Então, Censurado. tem isso. Exato, cara. João, mas aí o nome, fala do nome do Cara- podcast. Quem teve a ideia? O que significa buchitagem? O nome é porque, tipo, eu falei, cara, eu não quero que seja algo, tipo... A ideia foi muito- sua. A ideia foi minha. Ah, imaginei. Pois é. Porque assim, falei, putz, cara, eu não quero que demonstre ser algo sério, entendeu? Eu quero que a pessoa, que a partir do momento ela veja, ela entenda, ok, eu tô entrando numa área aqui bem delicada, porque o próprio logo já é meio... Aham. É um cocôzinho ali já. E é justamente isso, do inglês, o bullshit, entendeu? Aí eu só abrasileirei ali, coloquei o agem, pra ser como se fosse as baboseiras que a gente fala, entendeu? Falei, tipo, that's a bullshit, entendeu? Tipo, Ah, baboseira. não, você é o Guimarães Rosa, cara, de Foz do Iguaçu, entendeu? Isso não é brasileiro, é um neologismo genial. Entendeu? Eu estou esperando o Grande Sertão Veredas aqui que você vai trazer pra nós. Cara, vamos ver, né? Tudo aí no futuro é o que nos espera. E, pra e é poder... muito legal que você chega, sabe, podcast, você sabe o que vai ser, né? Então também tem essa parte de identidade visual que é Claro, muito... sempre pra descontrair, né? muito é por isso, por exemplo, nossos patrocinadores, a Rubi, ela trabalha muito com isso e é importante, né? A gente tem a identidade visualzinha visual. também, né? Uhum. Tudo. Até que você já viu a CPI do Covid no Senado, lá tem um microfonezinho parecido, assim. Nossa, É? é diferente. vi, não. Você vê, a gente tá influenciando até a CPI, até o Senado Federal. Tem programas que estão abordando o CPI muito bem. Tem lives que estão sendo O feitas. Meteoro Brasil, né? Eu Também. acompanho pelo Meteoro Brasil. eu também. Você que me apresentou ainda, Gabriel. Não Sério? conhecia, aham. Massa Você mandou o demais. link pra mim um dia lá. Falei, caramba, é O legal. próprio, escuto um podcast também, o próprio Luigi, o que fazia parte do Não Salvo, ele faz lives na Twitch gravando a CPI. Tem a Leila Germano também, que ela faz o Hoje Tem. Que ela sempre traz várias pessoas dessa área da política. E é um podcast muito bom também, cara. Que traz diariamente a questão da CPI da Covid. cara. Eu não vejo a CPI. Eu também entendeu? não. Eu só escuto. Então já dá pra saber ali mais ou menos quem que é, quem que não é, né? Porque é muito tempo, Sim. aumenta a velocidade e eu vou fazer outras coisas. Porque acho que isso é o interessante do podcast, né? É a gente tá, tipo assim, a gente tem coisa pra fazer, ainda mais parece que agora na pandemia a gente tem muito mais coisa pra fazer em casa, né? Pra Sim, limpar, pra cara. arrumar, além de trabalhar, tudo. E você quer ter uma companhia ali, cara. Sim. Você não quer ficar, tipo, sei lá, lavando a louça ali. E chega uma hora que cansa de escutar música. Você quer escutar alguém conversando, parece que tá conversando com você. E o podcast é isso, né? O podcast Exato. ele é feito pra ser escutado. Uhum. Né? Ele não tem um apelo de imagens, por exemplo, você Sim. tem que assistir um jornal nacional, você tem que ver a imagem. Os Ele caras te dá a mostram vídeo. opção do vídeo, né? Se você quiser ouvir e ver, assistir, tranquilo, Sim. mas não necessariamente você tem que estar assistindo. É isso, né, Gabriel? E é muito legal porque a gente pensa assim, nossa, o rádio, né? Porque o podcast ele tem pouco a ver com rádio, né? E isso é uma coisa bem recente. Mas até mais ou menos, por exemplo, o século 18, 17, tem historiadores como Roy Chartier e o Darton. Eles vão falar que, por exemplo, os livros de história mesmo, eles eram muito mais escutados do que lidos. Porque pra gente ler livro, por exemplo, né, até a questão dos audiobooks hoje em dia, pra ler o livro tem que saber ler. E naquele período, no Brasil colonial, na Europa, Uhum. nem todo mundo sabia ler. Sim. Então tinha uma pessoa que sabia ler, ela lia pra todo mundo que tava trabalhando ali. Exato. Então era muito mais escutado, né? Então isso, a gente que é ser humano, a gente tem uma coisa por escutar, né? Sim. Por imaginar também. Sim. Tanto é que a escrita que eles faziam era muito mais simplificadas para que todo mundo conseguisse entender. Pelo menos a pessoa que minimamente sabia ler pudesse entender o que está escrito. Tanto é que é por isso que o manifesto ele conseguiu se popularizar tanto, que era pela simplicidade da escrita, que todo mundo conseguia entender, que lia. E é isso que o podcast tá reformulando, entendeu? Facilidade, né, João? Porque porque- é só você escutar, entendeu? Sim, e é muito fácil de ouvir, por exemplo, os podcasts jornalísticos, eles são muito tranquilos de se ouvir, assim. Isso não é uma coisa muito rebruscada, não é uma entrevista, por exemplo, do Roda Viva, Uhum. que é algo que eu, por exemplo, eu não consigo escutar só o Roda Viva. Eu pego e tenho que assistir, porque eu vejo que é um pouco mais, eu tenho que ter um pouco mais de concentração. Eu consigo escutar o Roda Viva e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Uhum. Daqui uns 5 minutos a gente vai chamar os comentários. Então você que está acompanhando aí a live, comenta aí, faça a pergunta, se quiser fazer alguma pergunta pro João, né, Fica à João? vontade, Se até quiser duas. participar, fazer pergunta pro João, daqui a pouquinho a gente chama os comentários e o João vai participar, vai responder tuas indagações aí na nossa live. Perfeito. João,
que você falou comigo no WhatsApp esses dias, semana passada, você falou que teve uma treta do Joey Rogan, né? Que treta que foi essa? Uma treta, Não cara? foi uma treta? Ou... Eu te peguei de calça curta eu agora. acho- Não foi, eu acho Eu que eu acho que entendi não- errado, então. Eu acho que você entendeu errado. Eu acho. É porque assim, existe um. O que eu ia falar, na real, é porque muitas pessoas que fazem podcast desde antigamente, elas não gostam muito desse novo formato que tá surgindo. Ah, era entendeu? isso, era Que é mais o ou menos Joe isso. Rogan, né? Aham, É. Joe Rogan. Que é o famoso podcast de YouTube, entendeu? Que a pessoa só solta podcast pelo YouTube e pelas lives, entendeu? Que é, por exemplo, como surgiu o Inteligência Limitada, que é do Rogério Vilela, Flow. o Flow, Tá fazendo Podpah. sucesso agora, né? Sim, o Pod Delas também. Vênus, a gente tem um monte. Tem vários. O Cometa Podcast, que é o que trouxe lá o Pedrinho Matador, que fez um furdunço lá no... Mas tem muito podcast, cara. Tem muito, cara. E o que aconteceu com o Joe Rogan? Ele falou de volta, respondeu isso? Nada, cara. Quem implica mais são os outros podcasters que, tipo, sofrem. Tipo, eu entendo muito bem que eles estão dia após dia lutando pra conseguir trazer uma visibilidade pro podcast deles. E aí, uma pessoa que surgiu recentemente começa a estourar Entendi. e abafa a pessoa, entendeu? É como se fosse jogado pra debaixo do tapete. O cara pensou tanto tempo aqui nesse Exato, cara. Tem ramo vários e não, podcasts assim. não estourei tanto como o cara que chegou agora. Se você for ver, por exemplo, o Nerdcast. O Nerdcast ele tem um formato e eu tenho certeza que o Flow ele faz muito mais sucesso que o Nerdcast, hoje em dia. Cara, Certeza. o próprio aplicativo do Jovem Nerd, ele mostra quantas vezes foi iniciado e baixado cada programa. Cara, tem programa lá que são 300, 400 mil plays, cara. É absurdo. Isso só no aplicativo deles, né? Spotify e outros agregadores, cara. É surreal. Porque assim, também tem uma coisa que a gente não tá levando em consideração, né? Que é o podcast, que com a pandemia ele dá uma mudar, né? Sim. Que tem os cortes, né? Que Sim. tem corte que ele pega, às vezes, muito mais visualização do que até o próprio O podcast. episódio E inteiro. o título deixa muito ambíguo esses cortes, entendeu? E às vezes fazem criar polêmicas que nem aconteceram, mano. Tem... É a isca, né? É a isca pro cara É clicar o lá. famoso clickbait. Clickbait. Clickbait, João. Isso que é coisa de cringe, João. Isso é cringe demais, cara. Clickbait, ó, clickbait. Exato, cara. A gente tem um canal de cortes também, pra você que tá escutando Conversas. Coloca lá cortes do Conversas. Vocês verão os melhores momentos do nosso bate-papo aqui, tá? Moderno, E, João, cara. me dá uma dica aí pra gente dominar esse algoritmo, cara. Pra gente dominar o algoritmo do YouTube, porque... Cara, a gente tá precisando de mais Cara, visualizações lá no Eu YouTube. tava escutando, acho que anteontem, o programa com o Felipe Castanhari. Felipe Castanhari, ele é um cara que domina o YouTube, cara. Ele já falou que tinha escrito já um livro inteiro pra explicar como que funcionava todo o algoritmo do YouTube. E é simplesmente surreal, porque eles não importam com a visualização. Eles se importam com o tempo que é visto o programa, entendeu? É isso, então. É o tempo que você tá ali assistindo. Então, se o cara clicou no meu vídeo lá, ficou 1 minuto, tipo É assim, é ruim. É, porque assim, conforme mais tempo visto no YouTube, mais tempo eles podem lançar propaganda, entendeu? E assim consegue fazer render muito mais do que as próprias visualizações. O meu É não do tem jeito que ele propaganda, ganha, porque ele o meu é ganha. premium. Chique, É. né? Ah, você paga lá um negocinho. Cara, eu sou um cara viciado em YouTube, cara. Eu pago Pois o é. YouTube Premium porque eu tô o dia inteiro ali escutando coisas sobre o Grêmio, vídeo de xadrez. E é isso. E o dia inteiro. o watch time no YouTube é a principal função. Tanto é que quando você vai abrir o Analytics do YouTube, a principal coisa que mostra lá é o watch time, que é o tempo de tela dos seus fãs, das pessoas que estão te seguindo, entendeu? Agora, no Spotify não é nem tanto assim. O Spotify, ele tem lá no Analytics dele, eles mostram primeiro visualizações, downloads e seguidores, entendeu? Seguidores não, é mais por ouvintes novos que entram. Então, a cada semana que você tá lançando, dependendo das tags que você coloca lá, pode ser que ele não pegue uma abrangência muito grande, entendeu? Então, a principal coisa que você tem que fazer pro podcast é muito mais divulgar em É o outras vo- redes E sociais. o volume também, João? Tipo, postar 10, 15? Não, cara, por não. semana, Isso não influencia? altera muito, cara. Não altera. Tipo, é óbvio que dá aquela vida muito A forte pessoa vê pro que não tá podcast. morto o canal, né? Que tá tendo Exato. conteúdo, mas não influencia no... Só que um podcast que lance muito é porque ele deve fazer algo muito frequente, que é, por exemplo, os podcasts atuais, que é só entrevista.
Por isso que consegue sair todo dia. Aham. Não Entendeu? tem um tema, às vezes, específico, planejado, um roteiro É, diferente, né? Porque programa- vocês vão, por exemplo, de lenda urbana, vocês vão planejar, né? Exato. Vocês não vão tirar do nada Sim, tudo, né? Então sim. tem um roteiro muito mais. Provavelmente, né? Sei, deve ter um roteiro muito mais elaborado, planejado. Tem que ter um tempo ali de maturar, tipo um salame, né? Exato. A entrevista E é chega, os editado. caras, conversa e vai embora. Tipo um salame. Um salame? Melhor analogia, melhor analogia. cara. É, um salamão, cara. Quanto mais tempo lá, melhor. Fazer uma lentilha. Em oferecimento ao Líder Morto Fretes e também a Rubi Design Gráfico, vamos para os comentários da nossa live no Facebook, Luiz. Como que tá aí? Olha, que foi maturando aqui, tá igual o salame, já são mais de 50 comentários. Nossa, gente, salaminho, cara. Vai E pro aí, corte isso daí. Ó, aí a Júlia Maria, que eu vou dando os nomes aqui, Vai porque lá. o pessoal tá só elogiando, falando que tá gostando. A Júlia Maria, a Isadora aí falando, Matheus Camargo, João Carlos Rodrigues, vocês são os fofos, né? Ah, que isso. Isaac Vasconcelos, Clóvis Vieira, obrigado também por divulgar meu livro, um grande abraço, legal. Ah, show de bola. Maria de Lourdes, tá mandando aí um monte de palminhas aí, né? Pelo sobrenome aí já vejo quem é, né? Olha só, João Vitor, né, tá mandando um oi aí. Tem uma pergunta, o Lucas Thiago tá mandando um oi. Deixa eu ver quem mais tá mandando um oi aqui. O Donavan Pereira, eu acho que o João é um fofo. Ó, você faz sucesso, É João. uma legião. Sandra Diniz aí, tá mandando. Sandra Dias, né? Tá mandando um oi. Havaiana Jones, boa, João, manda um salve aí. Grande salve, Havaiana Jones, que é o do PIP, o Porcaria Podcast, que é um Ah, amigo meu. bacana. A gente tá planejando algumas coisas aí, futuramente Uma ele collab. vai. E aí o Grande Havaiana. Havaiana Jones continua, manda um salve aí, porcaria, né? É pro porcaria, né? Pro Porcaria, o É. podcast que ele fala. Salve. Agora, o Felipe tá fazendo o seguinte, mas será que esses novos podcasts não levam a galera pros mais antigos? Cara, é muito interessante isso, porque a partir do momento que você escuta muito isso, começa a ficar monótono. Você fala, putz, eu não quero escutar isso, tem pessoas que não te atraem tanto, então ela começa a buscar novos podcasts desse mesmo ramo, entendeu? E aí o Jaime tá perguntando, vocês pensaram em algum podcast de rua? É possível? Cara, por incrível que pareça, é possível, cara. É muito louco isso, a gente... Como assim? Gravar na rua? Exato, cara. Oxi. Dá pra ser feito, cara. Você precisa de uma estrutura ali, obviamente, mas dá pra fazer muito bem, Sério? cara. O próprio Podpah, recentemente, eles fizeram de festa junina numa área gigantesca pra poder comemorar lá o aniversário do Mítico. Eles trouxeram até touro mecânico, essas coisas. Então, pra fazer na rua é muito mais fácil, cara. O próprio rádio, ele faz isso, cara. Todo sábado tem vários programas na rádio que vão em concessionária, vão em mercado, vão em bar pra poder fazer um ao vivo lá, cara. Então não precisa necessariamente num estúdio, tudo. Não, e ainda com a internet fica muito mais fácil, que é tipo, sei lá, você pega, por exemplo, o Wi-Fi de um lugar próximo ali, ou você pode usar até internet móvel ali, porque tem banda pós-paga pra poder ter esse acesso e fazer na rua. Fica até um entendeu? barulhinho às vezes de fundo de carro, assim, Exato. sabe? Um negocinho assim, vai no restaurante fazer uns pratinhos lavando. Sim, cara, muito interessante. No começo do podcast eu pensei em colocar isso como se fosse de fundo. Esse efeito sonoro de bar, entendeu? Tipo, das pessoas conversando baixinho e tal, enquanto a gente conversa. Pra literalmente trazer esse ambiente, O porque, ambiente, né, cara? porque a pessoa se sente mais inclusa na conversa, entendeu? É uma experiência Exato. né, sonora completa. Porque Porque- às vezes fica aquele silêncio, né? Tem que fazer um Exato, barulhinho. porque a gente já se conhece desde a faculdade. E eu era assim, todo mundo conversando lá sério, inteligente, e eu quieto escutando. Eu falando, caraca, mano, é um podcast aqui. Você era do fundão, João? Eu, cara, te dizer que sim, te dizer que sim. Muito. O João, cara, quando eu conheci o João, mano, Gabriel também, foi a né? maior aproximação mais estranha da Planeta Terra. Porque eu Conta tava aí, na conta faculdade, tava lá conversando com os coleguinhas dele, novo lá. Acho que tava uma apresentação lá, eu tava irritado com alguma coisa, eu sempre tô irritado em alguma coisa. E daí eu chego, João, tal coisa, piada. É isso aí, cola comigo. Aí foi assim, Foi, cara, foi eu. Direto, assim. muito esquisito. Foi quase meu mentor ali na faculdade no começo, Que cara. loucura, olha só, mano. E foi, mano, a amizade até hoje, cara. Sabe o que é legal? Eu pergunto pra você essas coisas e eu acho que essas perguntas a gente faz interessante, João, porque eu vejo que o podcast hoje, como as coisas são mais acessíveis, tudo, e mais fácil de fazer, Sim. pra incentivar as pessoas a fazerem podcast. Sim, e até cara, é muito professores, Claro, sabe? claro. Por exemplo, tem um podcast que é muito interessante no Spotify, que é o Teorizando. Uhum. É uma disciplina de Teoria 2 da UDESC, acho que é a UDESC ou é da UFSC, e que esse professor, esqueci o nome dele agora, ele vai e ele, as aulas dele eles passam pros alunos e passam no Spotify, Sim. e todo mundo escuta, e é muito bom.
E é muito bom. Então, assim, se você é professor, tá? Às vezes tem uma aula que é híbrida ou não é. E você pode planejar fazer a tua aula num formato de podcast e disponibilizar também. Tem uma amiga minha, a Cintia, ela faz história também. Ela tá com um projeto de extensão que é literalmente fazer podcasts dando aulas de história, entendeu? Eu fiz pra ela uma edição de um piloto pra ver como ela ficou, ela gostou. Só que daí não deu certo porque eles mesmos tinham que editar e fazer. Daí tudo bem. O que eu tava querendo falar também é que hoje eu fui pra trabalhar, né? Eu sempre escuto podcast quando eu vou trabalhar. Aí eu vi lá um podcast pra infantil, cara, ensinando inglês. Então, tipo, dá muito mais abertura pra até crianças começarem a escutar. Porque, sei lá, a criança passa às vezes a tarde em casa, não fica fazendo nada. Ela começar a escutar algo novo, assim, até mesmo em inglês pra aprender, pode ajudar ela, entendeu? Porque é uma aula enquanto você tá ali, sei lá, fazendo exercício, no caderno, vendo outra coisa, qualquer coisa, entendeu? Para uma criança, isso também pode ótimo. servir. Às vezes ela tá lá pulando, só sendo criança, pulando, quebrando a casa. E aprendendo. Você põe no Spotify, Exato. João, a gente tem mais 1 minuto de programa, cara. Beleza? Nosso papo aqui, show de bola, queria ficar com você mais 2, 3 horas aqui, ainda mais com tua legião de fã. João, divulga teu podcast e o pessoal que tá escutando, como que faz pra acessar lá o Buchitagem. Maravilha, Toda cara. semana, né? Toda semana, segunda-feira, já tá no ar de manhã ali o Buchitagem Podcast. A gente sempre divulga no Instagram também, lá tem o próprio Instagram do podcast, que é @buchitagempodcast. Tem no Twitter também, que a gente divulga lá, @buchitagempod. E também tem a gente mesmo, a gente usa as redes sociais pessoais para poder divulgar, que é o meu, @tejãojoão, que é em todas as redes sociais, é @tejãojoão. E, cara, é isso, mano. Podcast pode ajudar muitas pessoas, cara. Tem podcast que ensina você a aprender a escrever também, cara. Aprender a ouvir, aprender outras línguas, cara. É maravilhoso, É cara. uma muito plataforma bom, que tá muito bom. crescendo, que tem tudo pra crescer ainda mais, né? João, a gente agradece a tua presença, cara. Muito obrigado, eu que mesmo. agradeço, cara. Fala pra tua legião aí seguir lá também o programa Exato. Conversas, tá? No Sigam Instagram. o programa Conversas, no @ YouTube. PG Conversas. É a horda, né, cara? É uma legião aí insaciável por podcasts e por conversas, cara. Em oferecimento a Hubby Design Gráfico e ao Líder Moto Frete, o programa Conversa fica por aqui. Voltamos na próxima quinta-feira às 17 horas. Muito obrigado pela Boa companhia. noite. Tchau. Não saia daí. Já já tem muito mais músicas aqui na Band FM. Band FM.